da Justiça Eleitoral de Tupã-Siretã. Nosso convite aqui se fazem presentes Dr. Leonardo Baez Lino de Souza, que é o nosso juiz de direito e juiz eleitoral aqui de Tupã-Siretã, da 87ª Zona Eleitoral, na companhia da chefe do cartório, a Fabiana Del Fabro, que coordena então o nosso cartório eleitoral, responsáveis por coordenar, por executar o processo todo aqui em Tupã-Siretã, seja do que está findando hoje, que são os registros das candidaturas, seja o que já terminou, que é os eleitores colocarem-se em dia com as suas condições de eleitores. Tem o processo da campanha, que começa amanhã e desenrola-se por vários dias aí. Depois tem o processo da votação no dia 6, tem a apuração, tem a titulação. Quer dizer, tem um vasto caminho de ações que a Justiça Eleitoral estará realizando em todos os municípios do Brasil, inclusive na 87ª Zona, que engloba Tupã-Siretã e Jari. E por isso nós convidamos o Dr. Leonardo para estar já aqui junto conosco, uma vez que a Justiça Eleitoral está e estará fazendo esse trabalho. E primeiro quero agradecer a gentileza dele de atendendo o convite e estar aqui pessoalmente nos nossos estúdios. É um grande prazer recebê-lo aqui, doutor. E a primeira pergunta assim, que a gente coloca, a primeira pauta, é as ações que já foram realizadas aí pela 87ª Zona Eleitoral envolvendo o processo eleitoral, como um todo, seja para os eleitores, partidos, candidatos, enfim, até que culminará na diplomação. Bom dia, doutor Leonardo, como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Miguel, bom dia aos ouvintes. Inicialmente agradeço o convite e a oportunidade de trazer algumas informações aqui sobre as eleições municipais que ocorrerão dia 6 de outubro. E como informações assim acerca da zona eleitoral de Tupã-Siretã, ela abrange, como tu disseste, os municípios de Tupã e Jari. Em Tupã nós temos algo em torno de 16.300 eleitores, né? Em Jari algo em torno de 2.850 eleitores. E o calendário eleitoral teve como fases até o dia 8 de maio, foi o período que foi possível transferir, tirar ou regularizar o título eleitoral. De 20 de julho a 5 de agosto ocorreram as convenções partidárias, em que os partidos e as coligações escolheram seus candidatos e candidatas para os cargos de vereador, vice-prefeito, prefeito. Hoje encerra o prazo para o requerimento de registro de candidaturas e a partir de amanhã inicia a propaganda eleitoral, né? Dia 6 ocorrem as eleições e até o dia 19 de dezembro nós temos a diplomação dos eleitos, né? A Fabiana também tem alguns dados importantes sobre essas ações que foram realizadas. Vamos lá. Bom dia, Fabiana. Como é que está? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. O cartório eleitoral está no momento envolvido com o registro de candidatura. Então, hoje é o último dia, até às 19 horas, os partidos e candidatos poderão entrar com o registro de candidatura. Deixa eu ver. A partir de amanhã, então, é publicado todos os editais com os partidos e candidatos que vão concorrer ao pleito. E esse edital ele vai ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico, que está disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral. E, a partir dali, conta o prazo de 5 dias para que qualquer cidadão ingresse com uma notícia de inegibilidade ou o Ministério Público e partidos e candidatos ingressem com um pedido de impugnação ao registro de candidatura. Então, assim, após isso, todas essas ações de registro de candidatura e de demonstrativo de regularidade dos atos partidários devem ser julgados até 16 de setembro, que é o prazo sugerido pelo tribunal. E com relação a pedidos de renúncia, falecimento, substituição, o prazo para que seja ingressado com registro de candidatura é de 10 dias contados do fato. Uhum. Daí, por exemplo, seria o caso do... Nós tivemos um trágico falecimento de um candidato, né? Que imagino já estava registrado. Sim. Eu acredito que o edital não tenha sido publicado, mas então, assim, formalmente a gente ainda não tem conhecimento. É preciso que o partido ingresse nos autos com a informação
e a partir dali tem uma decisão judicial abrindo prazo de 10 dias para que o partido ou a coligação faça a substituição do candidato. Nós temos um caso prático aqui em Tupã-Siretã, mas isso pode ser em outras situações também acontecer. Exato. É uma questão que a lei já prevê, né? Isso, exato. Em caso de renúncia, de falecimento ou de substituição por qualquer outro motivo, por exemplo, um registro que seja indeferido, então, assim, o partido ou a coligação tem o prazo de 10 dias contado daquele ato, no caso do falecimento ou da decisão judicial. Muito bem. E a homologação, Fabiana, até quando? Porque a inscrição é até hoje, os partidos até hoje têm a possibilidade de lá colocar os seus candidatos. E quanto tempo a Justiça tem para homologar essas candidaturas? O recomendado, como eu disse, da Corregedoria é que todas as ações sejam julgadas pelo menos em primeiro grau até 16 de setembro. Mas assim, o prazo é bastante exíguo e é comum assim que muitos registros sejam levados à urna, por exemplo, ainda com ação em curso. Então, é normal que algum candidato ainda vá para a urna com uma ação em andamento, que vai ser julgado posteriormente, porque depende, por exemplo, do TSE, né? Perfeito. Bom, a gente está falando mais aqui dos candidatos dos partidos e dos eleitores. Já não podemos mais alterar nenhum dado do cadastro do eleitor, já foi encerrado isso, né? Isso, o prazo encerrou 23 de maio. E agora qualquer operação, tipo de transferência, revisão de dados, só a partir de 5 de novembro. Tá? Só a partir daí que reabre o cadastro para o eleitor poder fazer qualquer modificação no seu cadastro. Exato. Perfeito. Quais são as maiores preocupações da Justiça Eleitoral daqui para frente, a partir da campanha aqui? Porque o registro já está praticamente que concluído, imagino, quase todos. A partir da manhã começa a campanha propriamente dita. Doutor Leonardo, qual é a maior preocupação da Justiça Eleitoral nesse processo como um todo? Para os candidatos, para as coligações e para nós, eleitores. Uma das grandes preocupações que a gente tem é em relação à propaganda eleitoral, tendo em vista que amanhã começa a campanha propriamente dita, né? E pode ocorrer algumas dúvidas sobre o que pode, o que não pode, enfim. É importante dizer que a propaganda eleitoral ela é um instrumento importante dos candidatos, né? Para divulgarem as suas propostas, suas manifestações, seus projetos de governo e para captar o voto do eleitor, né? Então, diante da importância desse instrumento, ele é regulamentado por lei e pela normativa do Tribunal Superior Eleitoral, de forma que, buscando garantir uma isonomia entre os candidatos e a transparência nas eleições, né? Então, é importante esclarecer para a população e para os eleitores algumas situações em que é permitida a propaganda eleitoral e algumas situações que não são permitidas, né? Isso é importante mesmo. Causa algumas dúvidas nos eleitores, né? Então, a questão das bandeiras, elas são permitidas, né? Inclusive no dia das eleições, né? Os eleitores podem, de forma individual e silenciosa, até na hora da votação, portar sua bandeira, que tem o seu candidato, enfim, coligação ou partido político, né? A questão das bandeiras em vias públicas, elas são permitidas, né? Desde que observem ali o horário até as 10 horas da noite, até as 6 da manhã é vedado, né? E que não dificulte o trânsito de pessoas e veículos nas vias públicas, né? Caminhatas, passeatas e carreatas são permitidas. Não há necessidade de autorização da Justiça Eleitoral, mas há uma necessidade de comunicação à autoridade policial, né? Por conta da organização do fluxo ali, de eventual veículos e pessoas, de serviços públicos que possam ser afetados, né? E também por questão de, havendo mais de um pedido para o mesmo local, né? De organização e verificação de qual é permitido, né? Também é permitida uma mesa com a divulgação, panfletos, né? Desde que não, dos candidatos, desde que não atrapalhem o fluxo de pessoas e veículos, né? Também é permitido, é vedado o outdoor, né? Uma dúvida muito grande, né? Muita pessoa pergunta, outdoor não pode. Outdoor continua vedado, né? E em relação aos bens particulares,
automóvel, motocicleta, caminhão, bicicleta, é permitida a utilização de adesivos dos candidatos, né? Dentro de um tamanho de até meio metro quadrado, com adesivo, né? E é vedada a questão de ser uma propaganda paga, né? Nas janelas das residências também é permitido. Nos bens públicos há uma vedação, então a que se via muitos anos atrás, né, de utilização de propagandas em postes de iluminação pública, placas de trânsito, árvores na praça pública, há uma vedação, né, de utilização. Também há uma vedação de utilização em bens públicos ou de acesso ao público, como mercados, cinemas, enfim, prédios utilizados pela administração pública. Há uma vedação. E outra questão que também suscita algumas dúvidas é em relação aos carros de som, enfim. Uhum. Eles são permitidos também naquele horário, até às 10 da noite e depois às 6 da manhã, com a restrição em relação a prédios da administração municipal, do legislativo municipal, do fórum, prédios de militares e hospitais, escolas, 200 metros, né? Essa vedação. Em relação a algo que provavelmente vai pode gerar alguma dúvida, é em relação à propaganda eleitoral na internet, né? Os candidatos podem fazê-lo pelos seus sites do candidato, sites do partido ou coligação, através de redes sociais, não há nenhum problema, né? Os próprios candidatos e partidos políticos podem contratar o impulsionamento de conteúdo, né? Pessoas físicas e jurídicas não podem contratar o impulsionamento de conteúdo. Só então em páginas ou perfis do partido ou do candidato. Isso. Que pode impulsionar. Isso. O próprio partido, o candidato pode impulsionar. A pessoa física e pessoas jurídicas, empresas, enfim, não podem, né? Em relação à propaganda por meio da internet, também é permitido a divulgação de mensagens mensagens em grande número, assim, desde que sejam cadastros voluntários e gratuitos, né? É vedado a divulgação em massa de mensagens, é vedado. E outra questão que também há uma certa preocupação da Justiça Eleitoral é em relação à utilização da inteligência artificial, né? Que ela não é vedada, ela é permitida, desde que haja ali a indicação de que está sendo utilizada essa tecnologia e a indicação de quem quem o fez, o partido, o candidato que o fez, de forma que se faça de forma transparente, né? É vedada a questão do impulsionamento de informações negativas, assim, a questão de aquele pagamento da preferência nos mecanismos de buscas, como o Google, utilizando palavras-chave ou nomes de candidatos de forma pejorativa ou negativa, também é vedado, né? E uma questão que é interessante para os eleitores é que a manifestação dos eleitores em redes sociais, seja favorável ou negativa a candidato, seja uma manifestação crítica, né? Ela não configura em si uma propaganda eleitoral, então ela é permitida. Então esse debate é possível. Seria uma crítica ou um elogio. Isso. Agora, a busca do voto. Votem no fulano de tal, eu desejo... o melhor voto é no candidato Y. A pessoa pode colocar na sua página? A pessoa física, o eleitor pode. Não há problema. Ele pode fazer campanha, enfim, não há problema algum. Ele não pode ser remunerado, se ele tem um blog, uma página, enfim, ele não pode ser remunerado por partido político ou candidato ou coligação. Isso é vedado. Perfeito, muito bem. Bom, tem várias questões ainda que no transcorrer do processo podem surgir. Havendo dúvida, o eleitor, o candidato, a coligação, tendo dúvida, deve procurar a Justiça Eleitoral? Como é que ele deve agir? Sim, a Justiça Eleitoral tem mecanismos de atender o público, enfim, para sanar essas dúvidas, ao telefone, ao cartório eleitoral, né? No site do próprio TRE tem a possibilidade de questionamentos ali até por WhatsApp, né? Então há essas possibilidades. Não sei, né, Fabiana, se tem mais algum outro
meio de comunicação para... O contato é esse, né? A gente teve, já há alguns anos, temos o privilégio aqui no Rio Grande do Sul de termos uma proximidade com o Tribunal Regional Eleitoral entre as emissoras de rádio e televisão, através da nossa entidade, a GERT, e fazer seminários que a gente faz pelo interior do Estado, no intuito de trazer a legislação, especialmente, claro, para o meio rádio e TV, mas para a comunidade como um todo, né? E a preocupação sempre é no sentido de que se consiga levar o máximo de informações para os eleitores e para o processo como um todo, dentro daquilo com que a legislação estabelece. E nessas conversas a gente percebe que o TRE tem algumas preocupações no sentido, assim, por exemplo, de que os partidos têm algum cuidado, tem um percentual de candidatas que tem que ser mulheres, e isso às vezes pode ser feito quase que na obrigatoriedade, não no sentido de candidato propriamente dito, né? E também uma grande preocupação de clarear a questão da segurança do processo eleitoral, que às vezes são divulgadas informações dando uma certa dúvida com relação à confiabilidade do processo como um todo, né? Isso também, imagino, a Justiça Eleitoral daqui também acompanha esse mesmo raciocínio do TRE. Sim, em relação aos questionamentos assim do pleito eleitoral, há um trabalho bastante efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral. As urnas passam por processos periódicos de avaliação, de testes de integridade, enfim, são acompanhados por diversas instituições idôneas, né, que acompanham todo o procedimento, enfim, e são situações que garantem a lisura do processo eleitoral e garantem que o voto que o eleitor consignar na urna vai ser computado, né, e será eleito o candidato que angariou mais votos, né, convenceu mais eleitores. Esse processo, Fabiano, inclusive acontece aqui, vocês convidam as pessoas para ir e ver o teste da urna e tal. Eu não lembro bem como é que é feito o calendário disso, mas isso acontece, né? Fica disponível para a comunidade. Sim, como um todo. As cerimônias, tanto de geração de mídias quanto a de carga das urnas, elas são públicas. Então, elas podem ser acompanhadas por qualquer cidadão que queira. A geração das mídias vai ocorrer de 18 de setembro a 23 de setembro. E a carga de 19 de setembro a 30 de setembro. Então, durante o horário do expediente, sempre. E qualquer cidadão que quiser comparecer e acompanhar esse processo, ele é bem-vindo, até para assegurar que todo o procedimento é feito de forma, tipo assim, bem transparente, né? Eu até vi uma matéria do TSE, se não me engano, ou do TRE, agora não tenho certeza, isso que o senhor comentou, que várias entidades, eles citaram ali OAB, entidades de classe, a própria Associação de Imprensa, enfim, veículos de comunicação, acompanham o processo, inclusive têm acesso ao chamado código-fonte, que fala assim que muitas vezes se noticia, ninguém sabe, o código-fonte é um segredo, ninguém conhece, tal, só o cara da justiça lá que sabe. Não, esse código-fonte também é auditado por outras instituições, o Ministério Público, por exemplo, também, né? Sim, ele é disponibilizado com uma certa antecedência para que tenha essa transparência, essa lisura do pleito eleitoral, né? Foi assim na eleição passada, também nessa eleição. E é só um adendo ali, a Fabiana comentou que qualquer cidadão pode participar e acompanhar esse carregamento das urnas, enfim, e os partidos políticos também o fazem, né? Então, a fiscalização é de um modo global e geral, assim, é bem transparente, aberto e o que garante a lisura e a legitimidade da escolha dos eleitores, né? Perfeito, muito bem. Bom, são 10h21, eu me comprometi com o senhor em 10 minutos, mas o tema é muito grande. E são muitos assuntos e certamente tem muitas coisas que é bom esclarecer para que nós, eleitores, para que os candidatos, enfim, para quem participa do processo, faça da forma correta, utilize todos o que é permitido, tenha cuidado de não infringir a legislação para não causar algum transtorno, algum problema. A gente sabe que a Justiça Eleitoral estará acompanhando e caso haja
alguma questão estará sendo levada ao devido processo para que não haja nenhum prejuízo para candidaturas ou vantagem para outros em virtude de algum tipo de ação. Mas eu quero primeiro agradecer, doutor Leonardo, pela sua presença aqui, a gentileza de vir pessoalmente aqui aos estúdios, é um prazer recebê-lo. E claro que existe uma previsão legal, inclusive, dos veículos de comunicação social de disponibilizarem espaço para a justiça eleitoral. A gente faz isso, mas com muito prazer, porque entendemos que é um momento decisivo para a nossa comunidade, é importantíssimo. Nós estaremos definindo a nossa Câmara de Vereadores, o nosso Executivo pelos próximos 4 anos, e para nós, eleitores, é o momento da gente ter acesso a essa informação. Às vezes a pessoa não tem, apesar de nós estarmos numa cidade pequena, não tem todo o contato, sabe quem é o candidato, enfim, a forma de conhecer é através da campanha, seja ela pelas plataformas digitais, nos meios tradicionais, pelo rádio. Nós começaremos dia 30 agora com a campanha nos rádios de todo o Brasil, fazendo isso, né, e levando essa informação. Mas eu vou deixar o microfone à disposição, primeiro da Fabiana, para algo mais que ela queira colocar ou concluir, enfim, algumas outras colocações, ao doutor Leonardo também, no fim, na sequência para a conclusão, e sempre salientando que permanecemos à disposição da Justiça Eleitoral a qualquer instante para novas informações. Fabiana. Gostaria de agradecer o convite e dizer que a Justiça Eleitoral está disponível para a rádio, para os cidadãos, qualquer dúvida, qualquer orientação, e que... tipo assim, a gente tem a intenção que todo o processo eleitoral ocorra da forma mais calma e sem problemas possível, né? Então, qualquer dúvida que o pessoal quiser conversar com o pessoal do cartório eleitoral, ele será bem-vindo, né? Perfeito. Obrigada. Não por isso. Doutor Leonardo, mais algum detalhe, por favor? Agradecer o convite, a oportunidade de conversar com os teus ouvintes aqui sobre o processo eleitoral. Estamos, como disse a Fabiana, à disposição e fazer aquele apelo, como amanhã a campanha propriamente dita, que o eleitor acompanha os candidatos, verifica suas propostas, seus planos de governo, verifica a vida pregressa do candidato, enfim, as profissões, os cargos que exerceu, e faça uma escolha refletida, livre, consciente, porque é no município que a gente sente mais a atuação do poder público, né? Uhum. Então as eleições municipais têm essa elevada relevância por conta disso, né? A gente sente na prática os reflexos de uma boa ou de uma má escolha, né? Então, acompanhar os candidatos e participar do processo eleitoral, que a vontade do eleitor vai ser garantida e de forma transparente no dia 6 de outubro. Tá bem? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Leonardo Baez Lino de Souza, juiz eleitoral da 87ª Zona Eleitoral, que abrange Tupã-Ciretã e Jari. Fabiana Del Fabro, chefe do cartório eleitoral, que a nosso convite trouxeram algumas informações aqui com relação ao processo que está já em andamento e que terá lá no dia 6 a nossa presença como eleitores para votar, mas depois tem todo o processo de apuração, diplomação, enfim, a gente, claro, vai estar acompanhando isso para você através das plataformas aqui da Tupã. São 10h25, eu vou a um intervalo comercial, mas eu já retorno. Lembrando que eleições 2024 na Tupã tem o patrocínio de Cooperativa Agrícola Tupã-Ciretã Limitada Agropan, também de Supermercado Dinos. O programa Variedades tem o patrocínio de Rede de Farmácia São João, com ofertas de inverno para você aproveitar, inclusive umas para o dia de válidas até hoje. Olha, a bolsa de água quente está por R$ 29,90, inclusive com